E aí, povo? Vamos dar uma olhadinha na Revolução Francesa, assunto novo, que eu falei pra vocês semana passada. Dá só uma olhadinha no que a gente tem no livro. O livro da gente tá a partir da página 60, a Revolução Francesa. A gente já tá entrando aqui na unidade 3, tá? E lembre-se que eu falei pra vocês que é tudo continuidade, né? Vem primeiro o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e agora vem a Revolução Francesa. Tá aqui, primeiro slide, fiz para vocês. A Revolução Francesa aconteceu na França, claro, entre 1789 e 1799, tá? O que foi a Revolução? Vamos começar a ver agora. Diz aqui que foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França nesses anos, entre 1789 e 1799. Teve como resultado prático o fim do antigo regime que a gente chama de absolutismo. Vocês já sabem muito bem o que é absolutismo, né? A gente vai ver como é que vivia a França. Diz aqui que a revolução aconteceu por conta da insatisfação da burguesia, a gente chamava de alta burguesia, mas não era só da burguesia, era do povo também, tá? Dos camponeses, agricultores, do povo que vivia na cidade, mas que era mais pobre. Porque a gente vai ver como se dividia a França, era em alguns estados, a gente chama de primeiro, segundo e terceiro estados, onde só o primeiro e o segundo estados, que era o clero e a nobreza, tinham o que a gente chama de privilégios. A nobreza era dona das terras. Lembre-se que naquela época que a gente estudou início da Idade Moderna, final da Idade Média, ainda tinha muito poder quem possuía muitas terras. O resto do povo passava fome, era pobreza, miséria, tudo. E assim funcionava a França, por isso que viria a Revolução. Ela é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque iniciou-se o processo de universalização dos direitos sociais. Os direitos que nós conhecemos hoje a partir da nossa Constituição, tá? Todos os direitos do cidadão nasceram na Revolução Francesa através de um documento que chama-se Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente vai ver mais para frente também e que eu vou intercalando aqui nesse vídeo e com o livro de vocês. Lembre-se que essa revolução também abriu caminho para o republicanismo na Europa e posteriormente nos países do Ocidente, inclusive no Brasil. A revolução inspirou-se nos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? No livro de vocês, como eu falei para vocês, página 60, ele diz que tem um começo aqui que ele fala da revolução e diz que no decorrer do século XVIII a França foi palco de acontecimentos que inspiraram movimentos de contestação à organização social, econômica e política que acontecia na época em diferentes regiões da Europa. Ela iniciaria na França, mas tomaria corpo em toda a Europa e posteriormente no Ocidente, na parte da América. Quais foram as causas dessa revolução? Foi uma crise econômica, política e social, como está no livro, né? Que pôs fim no século XVIII ao chamado Antigo Regime. Essa crise foi consequência de uma sociedade marcada pela desigualdade entre os três estados e era governada na época por Luís XVI. A sociedade francesa, como está aqui e está no livro de vocês, na página 60, era organizada em três classes sociais que a gente chamava de três estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado, o único que pagava impostos. Lembre-se, clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, eles não pagavam impostos. A gente chama isso de privilégios. Eles eram sustentados pela alta carga de impostos pagos pelo terceiro estado, que era o restante de toda a população, que não incluía os outros dois estados. Então, clero e nobreza faziam parte do primeiro e segundo estado. Todo o restante da população francesa fazia parte do chamado terceiro estado, e não tinha privilégios, tinha que pagar impostos e sustentar o primeiro e o segundo estados. Por isso aconteceu a Revolução Francesa, tá?
Lembre-se que esse terceiro estado, como está no livro de vocês também, na página 61, quando fala da crise, ele cita bem direitinho no organograma que fala dos três estados. Então ele diz que o terceiro estado era formado pela alta burguesia, pela burguesia normal, pela pequena burguesia, os pequenos comerciantes, e pelos camponeses e trabalhadores urbanos. Assim dividia-se as classes sociais na França. Nessa organização social existia a divisão bem clara de como funcionava a população. Clero e nobreza eram as partes que compunham a aristocracia, ou seja, a grande elite da França. Donos de terras e isentos de impostos, não pagavam impostos. O terceiro estado, por sua vez, mantinha todo o peso de arcar com as despesas do governo francês. Além disso, era uma classe muito variada, porque todo mundo fazia parte do terceiro estado, menos o clero e a nobreza. Incluía vários grupos diferentes, burgueses, como a gente viu, alta burguesia, média burguesia, pequena burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. A desigualdade social na França foi a causa principal da Revolução Francesa. Tá? Os privilégios que existiam durante a Revolução, durante essa época da França, século XVIII, os privilégios que existiam para o primeiro e para o segundo estado. É importante também não ignorar a insatisfação da burguesia, que queria combater os privilégios da aristocracia do primeiro e segundo estado como forma de recuperar os seus negócios. Essa revolução aconteceria em 1789 e a gente vai ver como ela aconteceu agora. Fala aqui dos gastos desnecessários, né? Também era um dos grandes males do país, sobretudo aqueles relacionados com guerras desnecessárias. A gente já viu anteriormente, quando a gente foi ver a independência dos Estados Unidos, que os gastos da Inglaterra com guerras fizeram com que os ingleses cobrassem muitos impostos das colônias. Isso causou uma revolta, causou a independência dos Estados Unidos. Olha aqui a história se repetindo, eu disse a vocês, é tudo uma sequência. Acontece na França que os gastos desnecessários do primeiro e do segundo estado, do clero e da nobreza, e a miséria que vive o terceiro estado, sustentando esses gastos, fez com que eclodisse a Revolução Francesa, da mesma forma que eclodiu a independência dos Estados Unidos. Instaurou-se uma crise econômica na França que impactou em todas as camadas sociais do terceiro estado. Nobreza, tentando reduzir os impactos dessa crise, seu estilo de vida aumentou a exploração sobre o povo, os impactos dos gastos com guerras e outros gastos desnecessários. De quem ele ia tirar esses gastos? Do povo. Assim, os camponeses e a classe média francesa, principalmente, foram prejudicados. Isso aconteceu porque a nobreza passou a ocupar cargos do governo que eram ocupados pela classe média, porque os impostos cobrados pelos camponeses aumentavam. Então, a classe média que antes ocupava os cargos de governo, os altos cargos de governo, foi substituída pela nobreza. Tá? E essa classe média que ocupava esses cargos começou a pagar impostos para garantir o sustento da nobreza e do clero, do primeiro e do segundo estado. Isso gerou um grande impacto, principalmente na renda dos camponeses, que já era baixa. Aumentaram seus impostos e os camponeses tiveram que abrir mão de cada vez mais de sua produção, utilizada basicamente para sua subsistência. Então, o que os caras produziam para comer ainda tiveram que pagar impostos para o primeiro e segundo estado. Tá? Isso fez piorar durante muito tempo a vida dos camponeses, muito antes da Revolução Francesa. Então, essa revolução não foi uma insatisfação que aconteceu num dia e ela eclodiu no outro. Não, isso durou muito tempo, essa vida, essa crise, que a gente chama, social, econômica e política na França, até chegar na Revolução. Os gastos elevados do governo francês também eram um problema grave. A gente tem muito isso nos países do Ocidente hoje, né? Lembre-se, os países do Ocidente, as constituições, elas nascem da Revolução Francesa. Então, o modo de governar da França, que era antes da Revolução, uma monarquia absolutista chamada Antigo Regime, e que foi derrubado com a Revolução Francesa, criando uma república,
mas o modo de governo continua basicamente o mesmo, né? O governo gasta muito e de onde ele vai tirar esse gasto, esse prejuízo do gasto? Impostos cobrados ao povo. Isso funciona ainda hoje nos países, principalmente os países do Ocidente. O Brasil é um deles. Então, no século XVIII, a França gastava metade de seu orçamento anual com pagamentos de dívidas. Um dos resultados mais pesados da crise econômica sobre o povo foi a alta da inflação, o aumento do custo de vida. A gente sabe que, quando a gente escuta na TV, né? Gastos com inflação. Aliás, a inflação aumentou tudo. Prepare-se que o custo de vida, os produtos que nós compramos, a gente pode botar alimentos, remédios, combustível, passagens aéreas ou passagens de ônibus, seja lá o que for, eles vão aumentar. Isso é a inflação alta. Como a situação em 1789 era bem delicada na França, o rei francês, o Luís, para dar uma amenizada nessa crise, ele fez o seguinte. Vamos ver como aconteceu na França. Ele fez uma convocação de uma assembleia chamada os Estados Gerais. Pensa direitinho. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Foi o que o rei francês fez para tentar diminuir ou acabar com essa crise. Ele convocou membros dos três estados, do primeiro, do segundo e do terceiro. Quer que isso daí é certo, né? Vamos convocar uma assembleia entre os três estados, representantes dos três estados, para a gente decidir, discutir essa crise, tentar resolvê-la. Vamos ver como aconteceu. Convocação dos Estados Gerais e a queda da Bastilha. A gente vai ver o que é isso. Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia emergencial convocada pelos reis franceses para tomada de decisões importantes e tentar diminuir a crise. Os últimos Estados Gerais tinham sido convocados há mais de 150 anos antes da Revolução. Embora a nobreza, a aristocracia francesa esperasse que medidas fossem tomadas, desejava que a Assembleia convocada em 1779 mantivesse seus privilégios. Ora, eles convocaram os Estados Gerais para tentar reduzir a crise, mas não queriam perder privilégio nenhum. A convocação dos Estados Gerais coincidiu com um momento de grande mobilização do povo nas ruas de Paris. Então, quando o rei francês ele convocou essa assembleia com representantes do primeiro, segundo e terceiro estados, neste mesmo momento o povo começava a se mobilizar e fazer grandes passeatas na rua, principalmente camponeses e trabalhadores urbanos. Também por conta das péssimas colheitas que aconteceram um ano antes, em 1788. Reinava na França a fome, a miséria, o desemprego, o custo de vida alto, os altos impostos. Então o preço dos alimentos disparou porque tinha pouca produção e muitos não tiveram condições de sobreviver, de comprar seus próprios alimentos. Então vamos juntar as coisas. Ao mesmo tempo que o rei ele convocou os Estados Gerais para tentar diminuir a crise, o povo estava revoltado na rua pela situação que estava acontecendo na França. Com a fome se espalhando pelo país, as pessoas mais pobres eram jogadas para a rebelião ou para o banditismo. Ora, no país do Ocidente acontece isso, né? Desemprego, fome. Quando não tem emprego, a população vai fazer o quê? Se marginalizar, como a gente chama. Essa situação fez com que as camadas populares de Paris enxergassem os Estados Gerais como uma forma de melhorar a situação. As decisões dos Estados Gerais eram realizadas por meio de votação, por isso que não deu certo. Por quê? O rei ele propôs na convocação dos Estados Gerais uma votação unitária. Ele chamou aqui no livro, na página 82, de voto unitário. Por isso que ele não iria funcionar. Ora, como seria o voto das decisões? Era um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado e um voto do terceiro estado. Se a gente pensar um pouco em votar, a gente vai ver que o primeiro e o segundo estado tinham privilégios e queriam permanecer com esses privilégios. Quem estava ruim, que estava numa situação ruim ainda na França, eram as pessoas do terceiro estado. Então, se a gente for botar um voto unitário, sempre em todas as decisões iam ser 2
contra 1. Isso não daria certo, tá? Lembra, primeiro e segundo estados, privilégios, terceiro estado, péssimas condições. Se eles vão votar em alguma situação, sempre vai ter 2 contra 1. Os representantes do terceiro estado, a gente está nessa página aqui, no livro de vocês, na página 62, fala da proposta do terceiro estado, que tentou incluir nesses estados gerais, nessa Assembleia, o chamado voto por cabeça. Ou seja, não seria um voto de um voto de outro e um voto do terceiro estado. Seria o voto por representantes, pela a maioria, então. Voto por cabeça seria o seguinte: as pessoas do primeiro estado iriam votar, as pessoas do segundo estado iriam votar, todas as pessoas, e as pessoas do terceiro estado, todas, iriam votar. No livro de vocês, ele fala mais ou menos uma divisão como eram os representantes desses estados. É como se funcionasse a Assembleia Legislativa do Brasil hoje. Existiam 578 membros do terceiro estado, 578 pessoas que faziam parte do terceiro estado pela ideia deles para votar nas decisões. 291 do primeiro estado, do clero, e 270 membros do segundo estado, nobreza. E dessa forma daria uma votação mais equilibrada, tá? Em vez de ser um voto do primeiro, um voto do segundo e um voto do terceiro, seriam todas as pessoas dos 3 estados que iriam votar, tornando uma coisa mais equilibrada. Já que a gente sabe que o terceiro estado tinha mais membros, mais pessoas, era a população em si, a burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Essa foi a proposta do terceiro estado, tá? O que é que acontece? Essa proposta de voto individual, de voto por cabeça, por pessoas, não foi aceita pelo primeiro e segundo estado, não foi aceita pelo rei. Isso fez com que os membros do terceiro estado, nessa convocação dos estados gerais, abandonassem essa reunião, abandonassem a Assembleia e fizessem ao lado, em outro local, o que eles chamaram de Assembleia Nacional Constituinte, convocando para eles uma nova Constituição na França. Tá? Então vamos lá. Eles se juntaram, foi proposto primeiro um voto unitário, um voto para cada estado, onde o terceiro estado sempre sairia perdendo. O terceiro estado fez uma proposta de voto por cabeça, então todas as pessoas de cada um dos estados iriam votar nas decisões e isso tornar uma coisa mais equilibrada. Isso não foi aceito pelo rei, fazendo com que o terceiro estado abandonasse a Assembleia, abandonasse a convocação dos Estados Gerais, rompesse com o primeiro e segundo estado e convocasse uma nova Constituição, a chamada Assembleia Nacional Constituinte. A insatisfação do povo nas ruas também motivou isso, que se juntou a esse terceiro estado e iniciou no dia 14 de julho de 1789 a chamada Revolução Francesa. O início disso foi a chamada Queda da Bastilha. Esse povo, a população, junto com o terceiro estado, atacou a Bastilha, que era a prisão que abrigava os presos políticos do absolutismo francês. Era a prisão que se representava o símbolo do poder do absolutismo, do rei. E essa prisão foi invadida, foi queimada, foram libertados os presos políticos, que eram símbolo do absolutismo, e a população de Paris conseguiu tomar essa prisão. Essa ação é considerada por muitos historiadores como o início, o estopim, o marco inicial da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a tomada da prisão que existiam presos políticos durante o absolutismo. Ela era o símbolo do poder do rei francês. A gente pode dividir a Revolução Francesa em fases, tá? Após a queda da Bastilha, o processo revolucionário espalhou-se pelo país e estendeu-se por um período de 10 anos. Essa revolução só foi encerrada quando Napoleão Bonaparte, que a gente vai estudar em outro capítulo, tomou o poder no país por meio do golpe de 18 de Brumário. A gente vai ver também. O 18 de Brumário, já eu falo para vocês o que era isso. Esses 10 anos de revolução são divididos em 3 fases. Primeiro,
a Assembleia Nacional Constituinte, que foi aquela que a gente viu, né? Foi a primeira fase da Revolução, onde o terceiro estado convocou uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a Convenção, que nós vamos ver, e o chamado Diretório, 3 fases da Revolução Francesa. A primeira, de 1789 a 1792, a segunda, de 1792 a 1795, e a terceira, de 1795 a 1799. Vejam aí os cálculos, 10 anos de Revolução. A Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa. Essa fase da Revolução Francesa ocorreu com a atuação da Assembleia. Após a queda da Bastilha, a Revolução espalhou-se pelo país e chegou às zonas rurais. Lembra que os camponeses também estavam revoltados com as condições que viviam. Os camponeses temiam que a aristocracia, os ricos, a nobreza, reagissem aos fatos que aconteceram em Paris durante a queda da Bastilha. Com isso, partiram para o ataque. Em reação, recebeu o nome de Grande Medo. Essa reação, no caso, aconteceu entre julho e agosto de 1759. Esse episódio, camponeses começaram a invadir as propriedades dos nobres, dos aristocratas, promovendo saques e assassinando os proprietários. Além disso, exigiam o fim de alguns impostos e queriam ter direito a mais alimentos. Esse período que os camponeses começaram a invadir terras na França, inclusive assassinar grandes nobres do segundo estado, ficou conhecido como o Grande Medo na França. Os constituintes, temendo que a violência aumentasse, tomaram algumas medidas para conter as ações do povo, principalmente dos camponeses. Tá? Os privilégios de não pagar impostos, por exemplo, do primeiro e do segundo estados foram extintos, foram abolidos. E no início do mês de agosto foi declarada, o que eu falei para vocês. No livro está na página 63. A Assembleia Constituinte da França afirmou a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes de toda a Revolução Francesa. A partir daí, como eu falei para vocês anteriormente, iniciava-se a história dos nossos direitos constitucionais. Então, através dessa declaração, é que foi dado direitos aos homens, mulheres, crianças, todas as classes sociais. Pelo menos na teoria, a Declaração dos Direitos foi o marco inicial dos direitos do homem e do cidadão no mundo inteiro. A violência popular e as mudanças que estavam acontecendo lá na França, com parte da aristocracia, fez com que eles fugissem da França para outros países, como a Áustria e Prússia. Essa aristocracia, esses ricos, a nobreza, fugiu da França e iniciou esforços contra-revolucionários. Eles tentaram criar, fora da França, um contra-ataque para essa revolução. No filmezinho que possivelmente vocês assistiram, aquele que a gente viu O Conde de Monte Cristo, ele fala um pouco disso, um momento de revolução e um momento em que pessoas estavam fora, inclusive Napoleão, já era na época de Napoleão, ele já articulava um plano para voltar ao trono francês, para acabar com a revolução. O rei francês Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta também fugiram da França, tentaram fugir da França, Foram reconhecidos e capturados na fronteira com a Bélgica. Após ser capturado, o rei francês foi reencaminhado ao palácio de Tuileries. E em 1789, o rei que vivia no palácio de Versalhes, ele foi capturado e foi guilhotinado. Era o maior castigo de morte na França naquela época, era o uso da guilhotina. Então o rei francês, que era o símbolo do absolutismo antigo, ele foi guilhotinado, ele e sua família. Outras mudanças que aconteceram nesse período foram decorrentes da Constituição Civil do Clero, tentativa de colocar o clero francês sob o controle do governo. O clero, que era o primeiro estado que dominava, agora ficaria sob o controle do governo. Tá? Foi promulgada uma nova Constituição na França, que reformou o país numa monarquia constitucional, transformou o país. Após a promulgação dessa Constituição, a Assembleia transformou-se em Assembleia Legislativa, como nós conhecemos hoje. Nessa Assembleia,
consolidaram-se dois partidos. Dois partidos surgiram nessa época. Os chamados jacobinos e girondinos. Tá? Dois partidos na Assembleia eles se formaram. Os chamados girondinos, que representavam uma minoria, era a alta burguesia e alta classe, e os jacobinos, que representavam a maioria, a população mais pobre e a baixa burguesia. Os girondinos assentavam-se à direita da Assembleia, tinham uma postura mais conservadora, mais tranquila, nas mudanças que aconteceriam na França. Já os jacobinos assentavam-se à esquerda e partilhavam de uma posição mais reformista, mais revolucionária, mais radical. Assim, dividiu-se os partidos franceses, a política francesa após a Revolução, girondinos e jacobinos. Nesse período, alguns rumores, algumas ideias estavam chegando de outros países, principalmente da Áustria, da Prússia, espalharam-se por toda a França, e os franceses lutaram essa guerra contra a Guarda Nacional, tropa que tinha surgido em Paris no começo da Revolução, liderada pelo Marquês de Lafayette. O início dessa guerra interna na França criou condições para a radicalização da Revolução. Jacobinos, a grande maioria da população se apoiou nos jacobinos, que ganhou essa guerra. A guerra foi declarada em abril de 1792 até setembro de 1792. A monarquia constitucional da França venceu e anunciaram finalmente os jacobinos que venceram essa guerra interna entre eles, a chamada República na França. Nascia aí a República na França, que tinha destruído, derrubado a monarquia absolutista, o chamado Antigo Regime. Estava formada a Primeira República na França. Vamos para a segunda fase agora, o que a gente chamou de convenção. Em convenção, ou seja, em reunião, os membros da convenção foram escolhidos pelo sufrágio universal masculino. O que quer dizer isso? Os homens, apenas homens, poderiam votar, poderiam escolher os membros da convenção. Os membros queriam governar a França nessa época, durante a República. Tá? Nesse momento da convenção, foi discutido qual seria o destino do antigo rei Luís XVI, né? Como eu já disse a vocês, Luís XVI ele foi para a guilhotina. Foi discutido aí na convenção e ele foi guilhotinado em 1793. Os jacobinos defendiam que o rei deveria ser guilhotinado, pois era considerado o grande culpado por todos os males que a França enfrentou antes da Revolução. Já os girondinos defendiam apenas o exílio, que ele fosse expulso da França e não voltasse mais. Durante essa república, essa discussão do que seria o destino do rei, a Assembleia Legislativa transformou-se e tomaram a decisão, durante a Contra-Revolução, eles viram que fora da França existia um movimento para tentar barrar a Revolução Francesa, e para tirar qualquer dúvida ou qualquer temor de uma contra-revolução, de uma volta da monarquia, eles resolveram, como eu falei para vocês, executar Luís XVI e sua família na guilhotina em 1793, para extinguir qualquer possibilidade do absolutismo voltar na França. Durante essa fase que os jacobinos que eles ocuparam, que eles governaram a França durante a República, no livro de vocês, na página da Convenção, está na página 64, ele fala assim que a Convenção Nacional, vencida pelos jacobinos, instaurou-se na França principalmente sob a liderança de Robespierre, Maximilien de Robespierre, uma fase que a gente conhecia como o terror jacobino. Por quê? Os jacobinos, apesar de representarem, na teoria, a maioria da população, a classe mais pobre, os camponeses, comerciantes urbanos, os trabalhadores urbanos, quando eles assumiram o poder na França, criaram a república, eles dividiram o poder, não era mais uma centralização, mas de qualquer forma, o Robespierre ele criou uma ideia na cabeça dele,
que deveria exterminar qualquer oposição ao seu governo. Então, a fase que os jacobinos, que a gente chama de período jacobino, que eles governaram a França, ficou conhecido durante um tempo como o terror jacobino, porque eles exterminavam qualquer pessoa que era contra o seu governo. Diz aqui que na lei dos suspeitos, foi responsável pela morte na guilhotina de 17 mil pessoas em apenas 14 meses, todos guilhotinados porque eram contra a revolução, eram chamados de traidores da revolução. O terror imposto por esses jacobinos, liderados por Robespierre, levou os girondinos, que eram a oposição, a organizarem uma reação chamada Reação Thermidoriana, que está na página 64 do livro de vocês, bem no finalzinho. Ela aconteceu em 1794 e ficou conhecida como Reação Thermidoriana porque ocorreu no dia 9 Thermidor do calendário francês. O dia 9 de Thermidor do calendário francês no calendário cristão, ele é o dia 27 de julho do nosso calendário. Então foi uma reação, a reação thermidoriana foi uma reação do partido girondino contra esses absurdos tomados pelos jacobinos de exterminar, de matar as pessoas que eram oposição. Tá? A convenção, por conta dessa revolta girondina, ela foi substituída em 1795 por um novo sistema de governo que a gente anteriormente viu como terceira fase. Tá? Esse sistema de governo era chamado aqui, ó, diretório. Certo? Então vamos lá. A gente puxar para aqui, a gente vai ver que quando os jacobinos assumiram o poder na Revolução, esse período ficou conhecido como Terror na Revolução, liderados por Robespierre. Apesar da França agora não ser mais uma monarquia absolutista, ela era uma república. Né? Se fosse república, a gente tem uma ideia de república ser mais livre. Mas o Robespierre colocou na cabeça que tem que exterminar qualquer oposição. Isso causou uma reação dos girondinos, que criaram uma reação que a gente chamou de Thermidoriana, a reação contra esses absurdos de guilhotinar e matar pessoas que eram oposição ao Partido Jacobino. A partir daí, em 1795, acabava-se a segunda fase da Revolução Francesa e criava-se a terceira fase e última, chamada de Diretório. Fala aqui, ó. Com o enfraquecimento dos jacobinos, os girondinos, à frente dos interesses da alta burguesia francesa, redigiram uma nova constituição na França. Reverteram algumas medidas, utilizaram ainda o exército francês para reprimir todos aqueles que se opusessem às medidas implantadas. Então a gente vê que uma coisa não muda não, tá? Os girondinos lutaram contra o massacre dos opositores. Quando eles assumem, eles começam a massacrar quem é opositor a eles também. Então não muda muitas coisas não. A França permaneceu em uma onda de instabilidade política, né? Nada estava resolvido, social e econômica, até porque a população ainda sofria consequências dessa revolução. Ainda não tinha nada sido decidido de forma concreta na França. Isso fez com que a alta burguesia defendesse a implantação de um governo autoritário presidido por uma figura de força, uma pessoa forte. Essa figura era um general do exército que era bem conhecido na França, bem reconhecido por várias batalhas que ele ganhou, que ele venceu com outros países ao redor da França. Então, era um general famoso, era como se fosse um herói nacional. E para assumir o governo francês, eles escolheram esse rapazinho que era jovem na época, mas muito habilidoso, chamado Napoleão Bonaparte. Tá? Liderou várias tropas no exterior e venceu várias batalhas em nome da França. Ele que foi escolhido como novo governante francês durante a época do Diretório. Prestando atenção desde o início, a gente vai ver que toda a sequência ela vai ficar fácil de entender. Napoleão tomou o poder na França em 1799, quando organizou um golpe que ficou conhecido como Golpe de 18 de Brumário, okay? Marcando o início do chamado período napoleônico, que nós vamos ver nos próximos capítulos do livro. Okay? Então, França.
A Revolução Francesa durou 10 anos, de 1789 a 1799. Três fases. A primeira fase, que foi a eclosão da Revolução, a tomada da Bastilha, a separação do terceiro Estado do primeiro e do segundo, essa revolução, onde eles tomaram o poder e criaram um novo sistema na França. Segunda fase, a convenção, que nós vimos. A terceira fase, o diretório, que foi presidido e governado pelo então escolhido general da França, que era bem famoso na época. O Napoleão assumiu e esse golpe, né, esse golpe que deram para assumir o poder na França durante o diretório, ficou conhecido como golpe de 18 de Brumário. Seria o golpe de 18 de Brumário, o golpe dado por Napoleão e os girondinos para assumir o poder na França. As consequências dessa revolução foram um marco para toda a humanidade. Primeiro eu falei para vocês dos direitos, né? Os direitos do homem e do cidadão que foram escritos na Revolução Francesa. Então, algumas das consequências disso, a universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a nossa Constituição brasileira, por exemplo, ela é baseada nas ideias iluministas e na Revolução Francesa. Criaram direitos para o homem e para o cidadão. Isso na teoria. O fim dos privilégios dos resquícios do feudalismo na França, o privilégio do primeiro e segundo estado, estavam extintos, então todos iriam pagar impostos. O início da queda do absolutismo na Europa, a França foi o primeiro país a fazer isso, então isso foi consequência para outros países na Europa começaram a derrubar o absolutismo monárquico e criar uma república. E a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, que nós conhecemos hoje. Legislativo, as assembleias, deputados, senadores, executivo, no caso do Brasil, o presidente da República, e o judiciário, o órgão máximo da justiça. Então, a partir da Revolução Francesa, foi dividido os poderes, para não ter mais uma centralização. Então, se vocês prestarem atenção nessas consequências, elas perduram até hoje. A Revolução Francesa ela foi importantíssima para os países do mundo inteiro, principalmente os países do Ocidente, como nós aqui no Brasil.